Olá, meu querido aluno, como você está? Está firme no seu estudo? Beleza, eu espero que você esteja muito firme mesmo. Sabe por quê? Porque a matéria que nós vamos trabalhar neste bloco aqui é uma matéria que você tem que estar muito forte, tem que estar preparado. É uma matéria, dentre todas que nós estudamos com vocês, é uma das matérias assim que tem um maior índice de dificuldade em prova de concurso dentro do direito constitucional. Professor, mas qual que é a dificuldade da matéria? Dificuldade de entender? Não. Eu acho que a compreensão dela é bem fácil. A dificuldade dela está em memorizar as informações que você terá que memorizar para a sua prova. Nós vamos trabalhar agora com as chamadas competências dos entes federativos. Isso mesmo. Quem já está estudando há algum tempo já sabe o terror que isso se torna numa prova, não é verdade? Para você que está começando agora, eu já estou alertando para você o seguinte: preste muito mais atenção do que você estava fazendo até agora, porque não entendeu, dificilmente você vai conseguir êxito nessa parte da matéria, tá? É uma matéria que o grande trabalho, a grande dedicação, ela está muito mais com você do que comigo. Eu vou te dar uma explicação geral, eu vou te ensinar o que você vai fazer, vou te dar orientações de onde você deve prestar atenção, mas todo o trabalho e toda a dedicação estará contigo na sua casa, na sua dedicação diária de estudo, ok? Ao longo da nossa aula, eu vou explicando para você como que você vai fazer para estudar esta matéria aqui. Perfeito? Bem, quando a gente fala de competência de ente federativo, o que eu estou falando? Eu estou falando do único elemento trazido aí pela Constituição Federal que vai distinguir um ente federativo do outro. Não é verdade? Nós já estudamos, e você já sabe disso. Ente federativo, entre eles, não possui hierarquia. Então, não posso dizer, por exemplo, que a União é maior que o Estado, ou mais forte que o município, ou mesmo que o Distrito Federal. Porque entre eles não existe hierarquia. A grande dúvida que reside, poxa, se não tem hierarquia entre eles, qual que é a diferença entre os entes federativos que nós temos em nosso Estado? Queridos, a diferença está exatamente nas competências. Exatamente nesta repartição de competências que nós vamos estudar agora, ok? Para que a Constituição Federal ela pudesse trabalhar com essa distribuição de competências, o que ela utilizou? Ela se utilizou de um princípio constitucional chamado predominância do interesse. E o que este princípio ele nos informa? Quando a Constituição foi dividir a competência, ela olhou para cada ente federativo e falou assim: qual é aquela matéria que predomina o interesse de cada ente federativo? E aí, para repartir as competências, a Constituição utilizou, em regra geral, os seguintes princípios ou os seguintes interesses para cada ente federativo. Quando chegou para a União, falou: União, toma aqui, suas competências terão interesse geral. Então, em regra, as competências de interesse geral, onde se predomina o interesse geral, foram dadas para a União. Chegou para os estados e falou: estados, meus queridos, vocês ficarão com as competências de interesses regionais. Então, aquilo que é de interesse regional, em regra, é competência do Estado. Cada Estado vai regulamentar e vai agir dentro da sua área de interesse regionalizado. Chegou para o município e falou: e você, meu querido município, você ficará responsável por todas aquelas competências de caráter local. Então, predomina o interesse local dentre as competências dos municípios. Tranquilo isso aqui? Então, União, interesse geral, Estado, regional e município local. Você pode estar se perguntando: mas professor, você não está esquecendo do Distrito Federal? É verdade. E o Distrito Federal? Qual é a área de interesse do Distrito Federal? Questão ultra mega power de prova, muito legal, e você não pode esquecer disso, ok? Queridos, o Distrito Federal, ele tem competência tanto de Estado quanto de município. Logo, sua área de interesse é regional e sua área de interesse também será local, ok? Por isso, a doutrina chama as competências do Distrito Federal de competências híbridas, né? Tem um aluno bem antigo que me procurou semana agora e ele chegou assim e falou assim: ô professor, me explica uma coisa que até hoje eu não consigo entender. O Distrito Federal, ele é um estado ou ele é um município? Foi a pergunta que o aluno chegou, um aluno bem antigo, mas que nunca tinha tido essa matéria. E ele ficou com essa pulga atrás da orelha. Eu te pergunto, o Distrito Federal é um estado ou um município? Querido,
Nenhum dos dois. O Distrito Federal é um Distrito Federal. Pronto. Distrito Federal ele é um ente federativo, assim como os estados, assim como os municípios. Quanto à área de interesse que foi utilizada para a repartição de competência, você não pode esquecer. O DF tem competências tanto regionais quanto competências locais, ok? Ora, ele age como estado, ora ele pode agir como se fosse um município. Tranquilo até aqui? Beleza. Essa aqui é uma primeira parte da matéria introdutória, para você entender como é que foram fixadas as competências que nós vamos estudar agora com vocês. Beleza? Olha só, a doutrina, quando trabalha com as competências, ela criou dois tipos de competência. As chamadas competências materiais ou administrativas e as chamadas competências legislativas. O que são competências materiais ou administrativas? São competências de fazer, são ações que podem ser executadas, são obrigações que o ente federativo pode desempenhar no exercício de suas competências. O que são competências legislativas? Competências legislativas são as competências para legislar, competências para inovar o ordenamento jurídico que cada um dos entes federativos possui. Aliás, você não pode se esquecer, eu já falei para você, olha só, cada ente federativo tem sua própria autonomia. Uma das formas de se verificar essa autonomia é exatamente através das suas competências e principalmente através de competências legislativas, pois cada ente federativo pode legislar dentro da sua área de interesse. Tranquilo? Para facilitar a compreensão dessas dois tipos de competências, administrativa e legislativa, eu preparei para você um quadro que eu vou utilizar aqui agora com vocês. É um quadro bem explicativo, que vai facilitar e muito a hora que você for estudar esta matéria. Como você pode ver aqui, eu dividi este quadro em dois grupos de competência. Estas de vermelho são as competências administrativas ou materiais, que você já sabe o que é. No lado azul, nós temos as competências legislativas. Cada ente federativo possui as suas próprias competências estabelecidas no texto constitucional. E é isso que eu vou fazer com você. Eu vou analisar cada uma dessas competências para que você possa ter noção e uma ideia mais concreta de como estudar essa parte da matéria. Perfeito? Para isso, eu vou precisar muito da sua ajuda agora. Sabe qual é? Em cada uma dessas competências, já coloquei aqui o endereçamento dele dentro da Constituição. Eu vou ler com você algumas dessas competências. Vou fazer algumas leituras do texto constitucional. Para isso, eu peço que você esteja com a sua Constituição aí, disponível, ou então pode acompanhar, porque o texto constitucional ficará disponibilizado na nossa tela também. Perfeito? Nós vamos começar então analisando agora as competências administrativas ou materiais. Primeiras competências que nós vamos ver são as competências da União. Exatamente. Já sei que a União se preocupa com interesses gerais, com interesses de todo mundo. Agora, quais são os tipos de competência que a Constituição Federal vai trazer para a União? A Constituição apresenta dois tipos de competência: competência exclusiva e competência comum. Ok? No que tange a competência exclusiva, uma coisa importante que você saiba. Você deve sempre pensar assim: competência exclusiva da União, só ela faz. E ela faz excluindo os demais entes federativos. Quando eu falo em competência exclusiva da União, estou querendo dizer que ninguém mais pode fazer o que ela faz. Só ela pode fazer. Perceba que o artigo 21 diz: compete à União. Ele não fala que compete exclusivamente à União. Então já chama a sua atenção para esse detalhe. Apesar da Constituição não falar que a competência é exclusiva, pela leitura do texto constitucional, percebe-se claramente que ela é exclusiva. Para tanto, a doutrina chamou e classificou esta competência como exclusiva. Você vai encontrar aqui um rol de atribuições que estão afetos à União e que a Constituição Federal delega apenas para a União essa competência de fazer. A título exemplificativo, eu quero ler para você o inciso 1º. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Lendo esse inciso 1º, você já consegue perceber claramente que esta atribuição prevista aqui, ela só pode ser a União que vai representar a República Federativa do Brasil na realização dessa competência.
Ora, o inciso primeiro está falando de uma competência para realizar ou se relacionar com estados estrangeiros. Você já sabe disso. Quem tem essa atribuição é a União. É a União que representa a República Federativa do Brasil nas relações externas do país. Logicamente que essa competência só pode ser exclusiva, ok? Você deve estar percebendo aí, vendo o artigo 21 e entendendo que o artigo 21 não tem só o inciso primeiro. Pelo contrário, ele tem mais alguns incisos, pouco mais de 10 incisos, não é? É bem mais, não é verdade? Então, Daniel, como que isso cai na minha prova? Olha só, uma primeira forma de cair na sua prova, exatamente ele perguntando na prova. Compete à União fazer isso? Compete de forma exclusiva fazer aquilo? Ou então ele pode perguntar, vem cá, ele coloca uma das competências da União e pergunta, esta competência pode ser delegada? Atenção, se é exclusiva, ela é indelegável, ok? Se a competência é exclusiva, ela é indelegável. Tranquilo até aqui? Então, você tem agora um desafio pessoal de ler o artigo 21 e tentar memorizá-lo da melhor forma possível no que tange as competências materiais exclusivas da União. Lembrando sempre que elas não podem ser delegadas. Tranquilo? Vamos ver agora no nosso quadro mais um tipo de competência da União, que é a competência comum, prevista no artigo 23. Querido, uma primeira impressão sobre a competência comum que você deve guardar no seu coração é a seguinte. Já olhe para o quadro e perceba, todos os entes federativos possuem competência comum. Então, competência comum é comum a todos. Atenção, competência comum é comum a todos. Eu quero dar uma olhada com você no artigo 23 agora, principalmente no caput, para que você tenha noção dessa competência. Aparece na sua tela, artigo 23, caput. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Perceba, então, que no âmbito da competência comum, todos os entes federativos a possuem. É uma competência do tipo material ou administrativo. Então, são várias ações de fazer que são competentes todos os entes federativos realizarem. A título exemplificativo, eu quero ler para você o inciso primeiro, para que você tenha noção como é que é a formatação dessas competências materiais comuns. Inciso primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. O que nós percebemos quando lemos esta competência? Percebemos que as competências que são comuns a todos os entes federativos são ações mais genéricas, ações que visam proteger o texto constitucional, visam proteger bens que não podem ser restringidos por área de interesse. São bens que pertencem a todo tipo de interesse. É isso que vai ser a característica mais marcante nas competências comuns. Ok? Então, olha só. Aqui nasce para você um novo desafio, que é ler e memorizar as competências comuns. Muito cuidado com isso em prova. Atenção! É comum questão de prova, tentando confundir o aluno em competência exclusiva e competência comum. Ok? Cuidado com isso em prova. Ele pega e joga uma competência e ele muda a definição de exclusiva para comum para tentar pegar você. E como é que é fácil de enganar o aluno? É porque ambas são competências de cunho administrativo ou material. Então são ações parecidas e que podem derrubar você. Então na hora de memorizar, memorize com cuidado essas competências. Perfeito? Tranquilo até aqui? Essas são as competências da União. Em seguida, nós temos as competências dos Estados. Isso mesmo. Competências dos Estados. Daniel, quais são os tipos de competência administrativa que a Constituição prevê para os Estados? Competência comum, que eu já expliquei para você. Agora, a competência residual, que é prevista para os Estados, é aquela competência remanescente. Como assim, Daniel? Olha só. Na definição das competências, tem um critério utilizado que pode te ajudar bastante em prova. Primeiro, a constituição de competências para a União. Depois, ela deu algumas competências previstas expressamente para o município. O que sobrou é do Estado. Por isso, competência residual. O que sobra é do Estado. O que não é da União e não é do município é do Estado.
Por esse motivo, recentemente caiu uma prova de concurso fantástica e caiu a seguinte questão na prova. Olha só, as competências dos estados estão elencadas no rol taxativo, certo ou errado? É claro que está errado. Ora, se a competência é residual, como é que ela vai estar elencada no rol taxativo? Lembre-se, competências dos estados é aquilo que sobra para os estados. A título exemplificativo, eu quero ler com você o artigo 25 da Constituição, no parágrafo 1º, que vai trazer como que ocorre essa competência residual dos estados. Olha só na sua tela, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Esta, então, é a competência dos estados. A competência dos estados é aquilo que sobra para ele. Ou seja, não é da União, não é do município, sobra e cai no colo dos estados. Tranquilo até aqui? Veja que estamos falando das competências materiais. Então, Estado, competência comum, que eu já te mostrei, e competência residual do próprio Estado. Tranquilo? Os municípios também terão suas competências fixadas na Constituição. A doutrina, então, elenca aqui 2 tipos de competência. A competência comum do município, também prevista no artigo 23, que eu já te expliquei. E a competência exclusiva do município, que está lá no artigo 30, a partir do inciso 3º. O que são essas competências exclusivas do município? Elas foram elencadas no rol taxativo para o município, competências que são só do município. Você acompanha comigo então a leitura? A título exemplificativo, eu quero ler com você o artigo 30, inciso 3º da Constituição, que aparece na sua tela agora. Compete aos municípios, inciso 3º, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. O que nós temos aqui? Uma competência que é própria do município, assim como as demais até o inciso 9, que são competências de caráter material. São essas competências administrativas que são obrigações de fazer de cada ente federativo. Tranquilo até aqui? Beleza. Próxima competência, Distrito Federal. Queridos, quais são as competências do Distrito Federal no que tange as competências administrativas? Muito fácil. Eu já falei para você que o Distrito Federal ele tem competência híbrida. Logo, ele pode agir tanto como se fosse um município, quanto como se fosse um estado. Então você pode elencar quais as competências do DF? Todas que são dos estados, todas que são dos municípios. Essas são as competências do Distrito Federal. Tranquilo até aqui? Beleza? Passemos então agora para a análise das competências legislativas. Isso mesmo. Vamos ver as competências legislativas, aquelas que são competências para criar e inovar o ordenamento jurídico. Comecemos então pelas competências da União. Olha só, meus queridos, a Constituição apresenta 2 tipos de competência legislativa para a União. É a competência privativa e a competência concorrente. Competência privativa, prevista no artigo 21, competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal. Ok? O que são as competências privativas? As competências privativas, previstas no artigo 22, elas são competências que são utilizadas pela União de forma privativa, mas com um detalhe. A Constituição permite que elas sejam delegadas para os estados. Você pode acompanhar comigo, então, uma leitura breve agora do caput do artigo 22, onde ele vai trazer esta anunciação das competências privativas da União. Acompanhe comigo na sua tela. Compete privativamente à União legislar sobre. Como você pode perceber, a Constituição traz de forma expressa: compete privativamente à União legislar sobre. Não tem como errar essa competência. Competência privativa é legislativa. A título exemplificativo, gostaria de ler com você o inciso 1º deste artigo, para você ver o pequeno trabalho que você terá no seu estudo em casa de memorização. Olha só o que está escrito no inciso 1º do artigo 22. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Isto, queridos, que eu li para você é só o inciso 1º.
Você precisa memorizar todas estas áreas do direito que são de competência legislativa da União. Destacando que você tem só mais 28 incisos para memorizar. Entendeu agora por que eu falo que esta parte da matéria é uma matéria complexa? Eu poderia muito bem agora estar lendo com vocês todos os incisos, o que não seria de grande utilidade. Por quê? Porque ler por ler, você faz agora na sua casa. Depois que você terminar de assistir essa aulinha, você vai lá e começa a fazer a leitura dessas competências, ok? Exatamente porque a quantidade de memorização é muito grande. São competências exclusivas, privativas, concorrentes, todas elas devendo ser memorizadas pelos senhores, para você não ter algum erro em prova, que é muito comum nessa parte da matéria, ok? Temos ainda, no que tange à União, as competências concorrentes, que eu gostaria de ler também com você, o que está previsto no artigo 24 da Constituição, que aparece na sua tela agora, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Uma primeira observação que eu te faço: competência concorrente, além de ser legislativa, ela só delega competência para a União, Estados e Distrito Federal. Você percebeu que o município não está aí? Não é verdade? Então, olha só, meu querido, uma primeira estratégia para você não perder questão de prova. Cuidado! Tem gente que confunde competência concorrente com comum. Por que você não pode confundir competência concorrente com comum? Você não pode confundir competência concorrente com comum, porque a concorrente, primeiramente, ela é legislativa. Segundo lugar, a comum é administrativa, beleza? Então, por esse lado, você já não confunde. Segundo motivo para você não confundir competência concorrente com comum. A comum é comum a todos os entes federativos. Todos os entes, União, Estados, DF, município. A concorrente só concorre 3 entes federativos, União, Estados e Distrito Federal. Município não possui competência concorrente. Guarde isso no seu coração, ok? Município não possui competência concorrente. Tranquilo até aqui? Aproveito também para sinalizar para você outro peguinha muito comum em prova, entre competência exclusiva da União e competência privativa da União. Meus queridos, o primeiro motivo para você não confundir privativo e exclusivo. Olha só, competência privativa é legislativa, competência exclusiva é administrativa. Então aqui se já mata a diferença entre as duas. Segundo motivo pelo qual você não pode confundir competência exclusiva com privativa. Queridos, a competência exclusiva exclui os demais entes federativos de fazerem. Só a União pode fazer. A competência privativa permite que, se a União tiver interesse, ela delega essa competência para uns estados. Então, olha só, as competências privativas são delegáveis aos estados, enquanto que a competência exclusiva exclui os demais entes federativos de realizar aquelas atribuições da União. Tudo bem até aqui? Este é outro peguinha que você tem que ter muito cuidado na hora da sua prova. Existe um tema aqui muito peculiar no que tange a competência concorrente que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui isso é uma parte da matéria que sempre é cobrada em prova. Como você pode ter percebido, competência concorrente é da União, dos Estados e do Distrito Federal. O município não tem competência concorrente. Quando você chega nos parágrafos que falam sobre competência concorrente, nós veremos algumas regras bem interessantes ali. Primeiro, no âmbito da competência concorrente, quem pode legislar sobre o quê? A Constituição definiu os seguintes critérios. Falou assim, olha, você que é União, você tem competência para legislar de forma ampla, interesses gerais. Então, de linhas gerais, a União vai ter competência para legislar sobre todos os temas da competência concorrente. Enquanto que os estados, eles podem suplementar esta competência da União. E como é que o estado faz isso? Primeiro, quando a União não tiver legislado sobre uma competência concorrente, o estado tem liberdade para legislar sobre aquela competência. Ele fica livre, ele pode legislar da forma que ele quiser. Ok? Então, se não tem legislação da União no âmbito de competência concorrente, nasce para o Estado o direito de legislar de forma ampla sobre esse tipo de competência. Mas cuidado! Se porventura a União depois despertar e falar,
vou legislar sobre este assunto. Mesmo o Estado já tendo legislado, a Constituição diz que ocorre um fenômeno. Suspende-se a eficácia da legislação estadual naquilo que for contrário à legislação federal. Então, todas as vezes que a legislação federal for superveniente à legislação estadual, no que tange ao âmbito das competências concorrentes, aquilo que for contrário, a legislação federal vai suspender a eficácia da legislação estadual. Cuidado com esse tema em prova, que é muito comum cair em prova dizendo que a legislação federal revoga a legislação estadual. Neste caso aqui, está errado. Legislação federal não revoga estadual porque são entes federativos distintos. O que ocorre aqui é uma suspensão da eficácia destas normas estaduais contrárias às normas federais. Isso tudo você vai poder vislumbrar nos parágrafos que estão previstos no artigo 24. Tranquilo até aqui? Vimos então competência privativa e concorrente. Lembrando que a concorrente ela vai aparecer ainda nos estados e no Distrito Federal. Vamos passar agora para as competências dos estados, competências legislativas dos estados. As competências legislativas dos estados podem ser concorrentes, como nós já falamos agora, que está previsto no artigo 24. É aquela competência concorrente suplementar. Ele suplementa a legislação federal. Nós temos ainda as competências remanescentes dos estados. Aquilo que sobra, que não é da União e não é do município, o estado pode legislar. Nós temos ainda as competências por delegação da União. Esta eu gostaria de ler com você, porque ela está prevista aí no artigo 22 da Constituição Federal, no parágrafo único, que aparece na sua tela aí agora. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Esta é a competência por delegação da União. A União, no que tange às competências privativas, pode delegar a atribuição para legislar sobre aquelas matérias quando ela tiver interesse. É o que diz esse parágrafo único. Por isso, competência por delegação da União. E por último, nós temos ainda no âmbito dos estados as competências expressas, previstas no artigo 25, parágrafos 2º e 3º. Opa, aproveito até para corrigir aqui. Parágrafo 2º e 3º. Corrija aí também no seu material. Parágrafo 2º e 3º são competências expressas que a Constituição determinou aos estados. Lembrando que no parágrafo 1º, nós temos as competências remanescentes dos estados, enquanto que no parágrafo 2º e 3º, competências expressas. Gostaria de ler com vocês esses dois parágrafos, porque eles simplesmente despencam em prova de concurso, tá? Então, acompanhe comigo a leitura, que já aparece na sua tela aí agora. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais e gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. E parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitâneas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. São dois parágrafos que, se você não ler eles, você dificilmente vai lembrá-los. Mas uma observação mais especial eu te faço em relação ao parágrafo 2º, porque ele fala explorar serviço local de gás. Quando você vê esse termo local na prova, ele te induz ao erro. Você começa a pensar que é uma competência de município, e não é. Tá? Explorar serviço local de gás é competência dos estados. Cuidado com essa questão na sua prova. Tranquilo? E por último, nós temos as competências dos municípios. Competências dos municípios que podem ser exclusivas ou suplementares aos estados. Todas previstas no artigo 30 da Constituição Federal, que eu quero ler com vocês agora, os incisos 1º e 2º deste artigo. Aparece na sua tela. Legislar sobre assuntos de interesse local, inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Você tem aqui as competências dos municípios, competência exclusiva e competência suplementar. Então, o município ele vai ter competência própria no que tange às atribuições e área de interesse local e também poderá suplementar ao Estado. Né? Suplementa o Estado e também suplementa a União. Tá? Então, no que tange à legislação federal e estadual, pode haver essa legislação por parte dos municípios de caráter
suplementar. E o Distrito Federal, Daniel? O Distrito Federal tem competência híbrida do mesmo jeito. Pode fazer tudo que o Estado pode fazer tudo que o município pode fazer, ok? Essa é a competência que você não pode esquecer. Com relação ao Distrito Federal, nós temos aqui uma excelente questão de prova que eu não poderia deixar de falar para você. Atenção! O que rege a relação de competências entre os entes federativos é exatamente essa relação de autonomia que cada um possui. Quando a gente fala em relação ao Distrito Federal, nós temos uma exceção em relação a esta competência de tanto competência material quanto competência legislativa do Distrito Federal. E esta exceção diz respeito ao Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, ainda as Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Civis do Distrito Federal. Essas entidades que eu acabei de falar para vocês, elas não são mantidas e não são regulamentadas pelo Distrito Federal. A própria Constituição trouxe no rol de competências da União as atribuições em relação a essas entidades. Então, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal são mantidas e organizadas pela União. É tanto que tem que ser por legislação federal a organização dessas instituições, além da remuneração, ser paga também pelos cofres da União. É por isso que muitas vezes você pode olhar assim, por que um policial civil do Distrito Federal ganha igual um policial federal? Ele ganha igual um policial federal porque ele é organizado e mantido pela União, diferentemente do policial civil do Estado, que ganha e é mantido pelo seu próprio Estado. Tranquilo? Então essa aqui seria uma exceção em relação à competência do DF, que sempre cai muito em prova. E você tem que ter cuidado com isso aí. Beleza? Como você pode ter percebido, eu dei para você um panorama geral das competências, trazendo aqui as diferenciações mais cobradas em prova. Resta você agora estudar essas competências, lendo, relendo e trilendo tudo que estiver previsto no que tange as competências legislativas e administrativas dos entes federativos. Tranquilo? Uma dica final para você ir agora estudar. De preferência, depois que você estudar, dê uma lidinha antes de começar a sua prova. Se essa matéria está no seu edital, meu querido, certamente estará na sua prova. Então, antes de começar a prova, dá aquela lidinha rapidinha nas competências. Tenho certeza que isso aí vai ser muito útil para você. Beleza? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.